Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Como Calcular os Descontos do Imposto de Renda e do INSS, da Início RH, e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, começando o módulo do Imposto de Renda, né? Então, como nós seguimos o nosso primeiro módulo, nós falamos sobre INSS, lá eu falei sobre os conceitos, sobre como calcular, não é, como fazer o desconto ali, né, o cálculo passo a passo daquela parcela a deduzir, né, daquela tabela com parcela a deduzir, expliquei o passo a passo, né, você já chegou aqui, você aprendeu, fizemos vários exercícios, né, ali no Excel, na calculadora, na mão, fizemos muitos exercícios. Então, você que já aprendeu o INSS agora veio para esse módulo 2, né, que nós vamos aprender os descontos do imposto de renda, nós vamos seguir no mesmo formato, tá? Essa aula será dos conceitos, então vou falar para você os conceitos do imposto de renda, o que é, vou fazer um resumo, né, dos conceitos mesmo do imposto de renda, para já seguirmos nas próximas aulas falando aqui sobre a dedução por dependente, falando também sobre como calcular o IRRF, tá, galera? Então, nós vamos seguir aqui. Já agradeço você que está acompanhando, fazendo todas as aulas, você que já aprendeu o cálculo do INSS, já estou muito feliz com você até aqui, tá? Então vamos dar andamento, que agora eu quero que você aprenda o cálculo do imposto de renda de vez, né? Você já aprendeu o INSS, agora vamos aprender o imposto de renda, tá, galera? Então vamos lá, vamos dar andamento aqui, né? Nós sabemos que o imposto de renda, né, o IRRF, ele é um desconto da nossa folha de pagamento, né? Então, dentro da folha de pagamento, ele é um desconto. E o que significa IRRF? Significa Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, ele é um encargo social, né? Nós sabemos que o imposto de renda, ele é um encargo social e a sigla significa Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, o que é, né? Onde pertence esse imposto de renda, né? Então, o IRRF, galera, ele pertence ao órgão governamental representado pela Receita Federal. Então, o imposto de renda, ele é representado pela Receita, tá? Pela Receita Federal, e ele tem por objetivo proporcionar a renda per capita no país, tá? Então, o objetivo dele, né, deste imposto de renda, é proporcionar essa renda per capita, né, no país. Com isso, tanto os empregadores quanto os empregados, eles têm essa obrigação de contribuir conforme as regras estabelecidas, tá? Então, nós temos, sim, o imposto de renda para o empregador e o imposto de renda, né, para os empregados, né? Todos têm essa contribuição, têm essa obrigação de contribuir. Então, essa retenção, né, do imposto de renda na fonte, ela é sobre os rendimentos do trabalho assalariado. Então, ele abrange, galera, todas as pessoas físicas, independente de sexo, de estado civil, de idade, de nacionalidade, se é domiciliada, né, residente no Brasil. Então, temos que observar, claro, né, os limites de isenção estabelecidos na legislação, né, do imposto de renda, mas ele abrange sim, né, a todo, sobre os rendimentos de todo trabalho assalariado, né? Então, todas as pessoas físicas, independentemente de sexo, é homem, é mulher, é casado, solteiro, tem 18 anos, não importa, tá, galera? Se é um rendimento, se você tem um rendimento ali no trabalho assalariado, né, um rendimento de trabalho assalariado, existe sim essa retenção do imposto de renda na fonte, porém, né, nós temos que observar, sim, esses limites mínimos, né? Nós vamos observar os limites mínimos para isenção, né, que são estabelecidos na legislação do imposto de renda. Mas só seguindo aqui mesmo, né, falando para vocês que não tem essa distinção. Então, são todos os profissionais, né, que possuem esse rendimento do trabalho assalariado. Claro que temos que observar, como eu falei, essa isenção, mas não tem distinção de sexo, idade, nacionalidade, não, tá? Então, vamos lá.
Esse encargo, né, do imposto, esse encargo social, né, que é o imposto de renda, qual que é a incidência, né? Ele incide sobre o quê? Como, né, já falei até com vocês em outras aulas, eu quero que vocês gravem isso. A incidência do imposto de renda ela ocorre sobre os eventos com característica salarial. O que nós costumamos dizer aqui no DP, né? O que nós falamos quando é característica salarial? É tudo que tem cara de salário, tá? Então, imposto de renda, a incidência do imposto de renda ela ocorre sobre os eventos com característica salarial. Pensa assim, é tudo que tem cara de salário, mas o que tem cara de salário, Tamiris? É o salário, a insalubridade, a periculosidade, hora extra, DSR, adicional noturno, 13º salário, férias normais, faltas, DSR, diferença salarial, atraso. Então, assim, galera, tudo que tem característica salarial, tudo que tem cara de salário, pensa isso com você. Se você anotar ou você gravar mesmo, né, na sua cabeça, você gravar assim, olha, tudo que tem cara de salário. Quando você for fazer o cálculo, você vai pensar, é mesmo, é tudo que tem cara de salário. Então, eu tenho aqui no Olerite, na folha de pagamento para fechar, né? Então, eu tenho aqui salário, periculosidade, hora extra, comissão, adicional noturno, DSR. Então, peraí, tudo isso existe incidência, né? Então, tudo isso vai incidir, né, ali sobre o cálculo do imposto de renda. Então, assim, você tem que sempre pensar nisso, é tudo que tem cara de salário. Eu vou até abrir um parênteses aqui, galera, falar um pouquinho sobre insalubridade, periculosidade, por quê? Sabemos que o adicional fixo, né, que os fixos são salário, insalubridade e periculosidade, mas nunca confunda em relação a insalubridade e periculosidade, pensando que eu posso ter os dois, tá? Nenhum colaborador ele pode ter os dois adicionais, ou ele recebe insalubridade ou periculosidade, mesmo que ele trabalhe em um local de risco à vida e risco à saúde, né? Que seria insalubridade, risco à saúde e periculosidade, risco à vida. Mesmo que ele trabalhe em um local com esses dois riscos, ele recebe ou um adicional ou outro. Então, dificilmente você vai ver um funcionário, né? Você vai chegar em um exemplo que ele tem os dois adicionais. Não, é um ou outro. Então, os adicionais fixos, nós sabemos que é salário, insalubridade, periculosidade, né? Ou um ou outro. E ali, os adicionais variáveis, né? Hora extra, adicional noturno, comissões, são os adicionais variáveis e, claro, que possuem, né, o DSR sobre tudo isso, né, o DSR sobre variáveis. Então, só para relembrar mesmo, né, de repente algo que você esqueceu aí sobre adicionais fixos e variáveis, então nós vamos precisar para cálculo só para relembrar mesmo, tá? Então vamos lá, gravou isso, né, que a incidência do imposto de renda, ela ocorre sobre os eventos com característica salarial, tudo que tem cara de salário? Então, perfeito, vamos seguir. Então, os empregadores, eles descontam, né, de seus empregados o valor referente ao imposto de renda de acordo com a tabela progressiva. Lembra da tabela progressiva que nós falamos do INSS? Imposto de renda também tem. Então, de acordo com a tabela progressiva publicada na Receita Federal e amplamente divulgada pela imprensa, para posterior recolhimento aos cofres públicos. Através da guia DARF. Qual que é a guia DARF, galera? Guia DARF significa documento de arrecadação da Receita Federal. Então, se você ainda não conhece a DARF é um documento de arrecadação da Receita Federal e nós utilizamos, né, através do código 0561 em 2 vias, tá? Então, só para ressaltar mesmo que ainda não tem esse conhecimento, que é feito esse recolhimento através da guia, é através dessa guia DARF, tá? Utilizado em 2 vias. E vamos lá. O valor a ser descontado, ele baseia-se na base do imposto de renda, conforme tabela divulgada pelo governo. Então, nós vamos verificar tudo isso, tá? Então, só confirmando que o valor descontado, ele baseia-se nessa base do IRRF, tá, galera? Conforme tabela divulgada pelo governo. O que diz o artigo 3 da CLT? O artigo 3 da CLT diz que entende-se como trabalho assalariado aquele prestado por empregado, como tal definido na Consolidação das Leis do Trabalho. Então,
essa é a definição, né, do trabalho assalariado de acordo com a CLT no artigo 3. E o recolhimento, né, o terceiro, o recolhimento ele é feito, né, o recolhimento é o terceiro dia útil, né, da empresa, terceiro dia útil da semana subsequente ao fator gerador, né, que é a retenção, pois o período do fator gerador ele conta-se de domingo a sábado da semana anterior à retenção, colocando a data do final do período. Então, o recolhimento ele é sempre aí o terceiro dia útil, né, da semana subsequente ao fator gerador, né, que é a retenção. Então, só para a nível de conhecimento, né, que é o terceiro dia útil da semana subsequente. Nós temos aqui a nossa linda tabela do imposto de renda, né, que ela foi atualizada só em 2015, tá? Nós usamos essa mesma tabela, tá, galera, desde 2015, desde 1/4/2015, nós estamos em 2021, tá, exatamente no mês de junho de 2021, e essa tabela ainda não foi atualizada, tá? Então, este curso, ele não é desatualizado, tá, galera? Eu estou mostrando para vocês aqui a última tabela, que é a última que nós usamos, tá? No dia a dia, que é a de 2015. Ainda não teve nenhuma alteração, tá? Até o momento deste curso, né, em 2021, ainda não tivemos alteração dessa tabela. Ainda estamos usando a mesma tabela, com a mesma base de cálculo, a mesma alíquota, mesmo valor de dedução por dependente, nada mudou até hoje, tá? Então, vamos lá, essa é a nossa tabela, nós temos aqui a base de cálculo, né, então vocês podem perceber que ela tem até uma familiaridade com a tabela do INSS, né, ela se parece um pouco, o formato, né, em relação às alíquotas, parcela a deduzir, enfim. E aqui nós sabemos, né, que acima de 4.600, né, o salário acima de 4.664,68 centavos, a alíquota será sempre 27,5%, tá? Então, a alíquota sempre será 27,5% e a parcela a deduzir, né, do imposto de renda, 869,36, tá? Então, acima fica neste total de 27,5%. E a dedução por dependente é R$ 189,59. Então, se eu tenho 2 dependentes, eu vou fazer esse valor vezes 2. Eu tenho 3 dependentes, esse valor vezes 3. Então, a dedução por dependente é R$ 189,59. E vamos lá, quem é isento do imposto de renda? Lembra que eu falei lá no início que todos devem, né, ter essa contribuição, esse desconto, né, do imposto de renda, salvo alguns casos. Então, quem tem direito, né? Então, são todos os profissionais que possuem, né? Quem é isento, né, do imposto de renda são todos os profissionais que possuem uma renda mensal de até 1.903. Aí eles não precisam contribuir com o imposto de renda. Então, olhem aqui na tabela, vamos lá. Até 1.903,38 não existe, tá? Não temos nenhuma informação ali na nossa tabela em relação aos descontos, tá? Do imposto de renda. É somente a partir de 1.903,99 centavos. Então, se você tem um salário, se o seu colaborador tem um salário de até 1.903, ele não precisa contribuir para o IRF, tá? Ele é isento do imposto de renda. E também são isentos, né? Estão isentos do imposto de renda na fonte as indenizações por acidente de trabalho, a ajuda de custo, né, destinada a atender despesas com transporte, diárias, alimentação do beneficiário, seus familiares, em caso de remoção de município para outro, e é sujeita à aprovação posterior pelo contribuinte. Então, assim, nestes casos também estão isentos do imposto de renda na fonte.
E vamos falar um pouquinho aqui, galera, sobre o imposto de renda nas férias e no 13º salário. Não vou aprofundar muito nesse assunto, tá? Porque nós vamos falar isso, né, em um curso específico de 13º, um curso específico de férias ou um curso específico de folha de pagamento, tá? Como nós estamos focados aqui neste curso nos cálculos do imposto de renda, eu não vou me estender em muitas regras de 13º nem férias, tá? Somente para ressaltar, abrir esse parênteses aqui para falar um pouquinho sobre o imposto de renda nas férias e no 13º salário. Então, é necessário calcular, tá, o imposto de renda na folha de pagamento, caso de salário, né, no caso salário de férias e de 13º salário. Então, é uma obrigação da empresa reter esse valor no período, como em todos os meses de trabalho, tá? Então, seja em caso de salário de férias ou de 13º salário, a empresa tem sim que reter, né, reter esse valor neste período. Então, existe sim o desconto, tá? Então, quando falamos de férias, o cálculo é feito exatamente como nos meses de trabalho. Então, no mês de férias é o mesmo cálculo. Ou seja, após a dedução do INSS, pensão alimentícia e do valor de cada dependente, deve-se utilizar a tabela do imposto de renda para cálculo. O mesmo formato. Então, depois do INSS, pensão alimentícia e valor de cada dependente, nós utilizamos a tabela do imposto de renda para cálculo. E no caso do 13º salário, é preciso lembrar que o desconto ele só pode ser aplicado na segunda parcela, porque nós sabemos que o 13º, a primeira parcela, ela não tem esse desconto do imposto de renda, somente na segunda. Aí na segunda parcela nós fazemos sim um desconto, né? Então, neste caso, após o cálculo, né, o valor do imposto de renda, ele só será deduzido no segundo pagamento, enquanto a primeira parcela deve ser paga com valor integral. Então, só para lembrar mesmo a regrinha do 13º, né, que a primeira parcela o valor é integral, e aí na segunda parcela tem esse desconto do imposto de renda, tá, galera? Mas como eu disse, neste curso nós não vamos tratar de férias e 13º, por isso que eu não vou me aprofundar e fazer cálculos, exemplos com este assunto, tá? Porque nós temos outro formato de cálculo para férias, para 13º, e aí cabe a um outro curso e não no nosso aqui, que é focado no INSS Imposto de Renda, tá? Então, galera, nessa aula eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que já tenham entendido bem, né, como funciona o imposto de renda. Nós vamos dar andamento na próxima aula, nós já vamos falar sobre a dedução por dependente, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre dedução por dependente. Vou falar como que funciona, o passo a passo, explicar direitinho com calma. E aí, depois nós já seguimos para os cálculos, tá? Porque o nosso objetivo é que vocês aprendam o cálculo do imposto de renda, assim como aprenderam já do INSS, tá bem, galera? Então, nessa aula nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando deste curso, tá? Estejam treinando também e anotando as informações importantes. Então, nós vamos ficando por aqui nessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.